reinado de 1000 anos. Todos nós somos acostumados com esse tema, né, pelos estudos bíblicos que nós passamos. Eu acredito que todo mundo aqui seja instrutor, né, de curso bíblico, de estudo bíblico, todo mundo aqui conhece esse tema de cor, mas quero apresentar alguns aspectos diferentes, algumas coisas que talvez alguns de vocês não conheçam, que vale a pena a gente aprender nesse estudo das profecias. Bom, ontem nós vimos sobre as três ceias, e no domingo nós estudamos sobre a volta de Jesus, sob um ponto de vista bélico, sob um ponto de vista que ele vem como conquistador, né? Nós não estudamos um estudo específico sobre a volta de Jesus, que é algo que todos nós já sabemos, todos os versos de cor, né? Todo mundo aqui sabe João 14, 1 a 3, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, Apocalipse 1, 7, 1 Coríntios 15, 51, 54, todos esses versos, Mateus 24, 30 e 31, é um estudo que todo adventista tem que saber de cor. Mesmo que não esteja com o bloco, mas tem que saber de cabeça. Então nós já sabemos como vai ser a volta de Jesus e sabemos que depois da volta de Jesus começa então um período de 1000 anos, certo? 1000 anos de paz e de descanso, certo? E depois dos 1000 anos vai ter o dia do acerto de contas. Então aqui em Apocalipse 19, versículo 7 diz assim: então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Então esse vai ser um cântico dos remidos, né? Um cântico de todos os salvos, celebrando a chegada do reino de Deus. Então, gente, esse aqui é um gráfico para vocês entenderem o processo da volta de Jesus até o início da eternidade. E até é irônico, né, falar início da eternidade, né? Mas é porque a eternidade, gente, nós só fomos desconectados da eternidade, mas quando Jesus voltar, nós vamos ser reconectados no fio da eternidade, certo? Então, começa com a volta de Jesus, certo? Na volta de Jesus vai ter a ressurreição de todos os salvos. Lembrando que um pouquinho antes da volta dele vai ter uma ressurreição especial. Vai ter uma ressurreição especial ali entre a sexta e a sétima praga. Uma ressurreição especial dos pioneiros. Eles vão... isso aqui é de acordo com alguns estudos de alguns teólogos adventistas, e com base lá em Daniel 12, que esses pioneiros eles vão ressuscitar para servirem, para encorajarem, para acompanharem ali os salvos ali naqueles últimos momentos, e para dar força a eles, para eles resistirem até Jesus voltar. Então eles vão voltar para servir de incentivo para aqueles que estão se escondendo nas locas de pedra, no meio do mato. Então eles vão voltar para ser essa força. E um pouquinho antes de Jesus voltar, vai ter a ressurreição daquelas pessoas que condenaram Jesus à morte. Aqueles que participaram da crucifixão e assim por diante. Para ver Jesus voltando de camarote. Aqueles que eles cuspiram, aqueles que eles açoitaram, bateram, torturaram, eles vão ver Jesus voltando. Por isso que no Apocalipse 1,7 diz: até quantos o traspassaram, certo? Mas na volta de Jesus mesmo, todos os salvos de todas as épocas, de todos os lugares, vão ressuscitar nesse momento, vão ser transformados junto com os vivos, aquela tripla transformação, né, que nós conhecemos, a transformação física, não vai ter mais doença, a transformação de caráter, não vai ter mais pecado, e também não vai ter mais morte. Os salvos vão ter agora vida eterna para dar e vender, ou seja, agora imortalidade. Então, vai ter a ressurreição de todos os salvos, a ascensão dos salvos vivos. Isso aqui descarta o arrebatamento secreto, ou seja, não vai ter esse negócio de estamos aqui tocando a vida normalmente, numa casa, aí está uma pessoa da casa é salva, né, é cristã, aí essa pessoa some. E o resto fica em casa e não sabe onde é que a pessoa foi, fica procurando e tal. Não vai ter isso, não. O arrebatamento não vai ser secreto, pelo contrário, vai ser visível no mundo todo, audível no mundo todo, com toda a glória e todo o poder possível, porque Jesus vai vir, Jesus vai esvaziar o céu, vai trazer todas as miríades de anjos para vir buscar os salvos. Por isso que eu acho que, embora Jesus venha pelo leste, pelo lado de Órion, mas
as pinturas sempre mostram Jesus só num lado do céu, o resto do céu desocupado. Não. Eu acho que Jesus vem, mas o céu inteiro vai estar lotado, repleto de anjos, certo? Não vai ser só uma área, vai ser o céu inteiro que vai cercar o céu, vai vir todos os anjos com ele, certo? Aí, ao mesmo tempo, vai ter a prisão de Satanás. Deixa eu ver se está aqui o texto. Tá aí, ó. Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Chave em profecia significa controle. Significa que agora Satanás não tem mais controle desse mundo. Vocês lembram que Adão passou a chave desse mundo para Satanás? Pronto, Satanás agora não tem mais poder nenhum sobre esse mundo. Quem tem a chave agora, total sobre esse mundo, é Deus. E através desse anjo, Satanás agora, ele é agarrado por esse anjo, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, ele não tem mais como enganar as nações, porque não tem mais nações para ele enganar. Então, essa é a famosa prisão circunstancial. Ele está preso porque não tem o que fazer. Então, ele vai ficar esses 1000 anos aqui, como dizia um irmão da igreja, dizia que vai ficar chutando cabeça. É a expressão que ele usava. Não tem o que ele fazer, está todo mundo morto, o planeta inteiro vai estar desolado, vai estar um lixão, então não tem muito o que ele fazer. Olha o que é que Jeremias fala, como é que vai estar o milênio. Olhei para a terra e ele assim informe e vazia, que nem em Gênesis. Para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Então esse planeta maravilhoso que a gente conhece hoje, ele vai ser triturado, esmagado, passado no liquidificador durante as pragas, e quando chegar no dia da volta de Jesus, aí pronto, Jesus vai acabar de destruir de vez. Porque com a glória dele, os céus e a terra são abalados, somente os justos vão poder olhar para ele, contemplar a sua face, e não vão ser mais consumidos, porque agora estão refletindo o caráter de Cristo, então nada mais pode ser um empecilho entre a criatura e o seu Criador. Agora os ímpios e o resto do mundo vão ficar todos destruídos e abalados. Vai ficar só Satanás aqui e os demônios aguardando o dia da condenação. Aí voltando para o gráfico. Então, Satanás é preso junto com os demônios, a terra fica desolada, e aí começa um período de 1000 anos. E esse período de 1000 anos, já disse a vocês que a terra vai ficar desse jeito, e lá no céu, o que é que os salvos vão ficar fazendo? Tem gente que pensa que o céu vai ser só uma colônia de férias. Vai ficar todo mundo lá, aqueles salvos, que nem aquelas pinturas que ficam aqueles anjos embuchudinhos em cima das nuvens tocando harpa. Não. Os salvos não vão ficar ociosos no céu. Eles vão ter uma atividade. E que atividade é essa? Digo já. Deixa eu só voltar aqui. Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, isso aqui é por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Isso aí é o juízo que vem depois do milênio. Então, Satanás, os salvos vão estar no céu, julgando, e eu vou dizer já que juízo é esse. Satanás vai ficar preso e a terra vai ficar desolada. Aí, gente, o detalhe que talvez alguns de vocês não saibam, que é esse o detalhe que eu quero ressaltar para vocês hoje, são as diferentes visões do milênio, certo? Vocês vão entender que no meio evangélico tem várias visões sobre o milênio, e eu vou dizer qual é a nossa, e vocês vão entender. E vocês vão entender também. Tem um comentário de Jackson aí que vocês podem olhar aí no chat, que é muito importante. Para vocês entenderem e vocês não serem enganados. Porque pode ser que vocês vejam algum vídeo na internet, recebam algum folheto na rua de alguma outra denominação, e vocês fiquem confusos e não vão saber, não vão entender. Existe um ponto de vista pré-milenarismo, que eles colocam a vinda de Jesus antes do milênio. Existe um ponto de vista pós-milenarista, ou seja, que coloca a volta de Jesus depois do milênio. E tem o amilenarismo, que ele coloca o milênio
ao fim da era atual, e vamos ver a diferença desses 3 pontos de vista. O pré-milenarismo, ele considera o milênio como um período de 1000 anos literais e que vão ser no futuro. O pós-milenarismo, ele considera em partes literal, em partes simbólico e também no futuro. E o amilenarismo, ele acha que o milênio é simbólico e é no tempo presente. Ou seja, para esse grupo de pessoas, como é que vai funcionar? Então, esse pré-milenarismo, ele acha que Jesus volta, aí começa o milênio, certo? Aí depois do milênio vai ter o juízo final e o início da eternidade, certo? O otimismo histórico, ele é moderado para os pré-milenaristas, certo? Ele não é nem exagerado e nem diminuto, certo? Então, esse é o ponto de vista da Igreja Adventista. Só que dentro do pré-milenarismo ainda tem uma outra vertente, certo? Nós acreditamos, como eu disse a vocês, que durante o milênio os salvos vão estar no céu e o mundo vai estar desolado. Existe um ponto de vista que diz o seguinte: Jesus volta, começa o milênio, só que vai sendo tudo na terra. Não vai ter destruição, não vai ter mundo acabado, os salvos vão continuar na terra. E esse ponto de vista, ele pensa o seguinte: olha, o povo de Deus, durante o milênio, vai viver 1000 anos de paz aqui na terra, certo? E o povo de Deus não vai ser os cristãos, vai ser o Israel, o país de Israel lá, que Deus vai restaurar para eles todos os privilégios que eles perderam, todas aquelas profecias do Antigo Testamento vão se cumprir neles, Deus vai restaurar o templo, vai restaurar os sacrifícios, vai restaurar todo aquele glamour do tempo de Davi, do tempo de Salomão, e os cristãos vão ser só uma parcela desse povo que vai se juntar com o Israel. Então essa é uma visão que todos nós descartamos. E é por isso que eu disse várias vezes durante esse período de Apocalipse: não acredite em nenhuma teoria que diz que Israel vai voltar a ser o que era antes, porque o país de Israel que tem lá não é o povo de Israel da Bíblia, certo? Por isso até que eu já fui aconselhado a não usar o termo povo de Israel, usar o termo hebreus, judeus, para diferenciar. Aquele país de Israel não tem nada a ver com o povo da Bíblia, certo? Então, não vou entrar mais em detalhes porque ainda tem muita coisa a dizer. Então, olha, esse é o pré-milenarismo. O que nós acreditamos é o pré-milenarismo. Jesus volta antes do milênio, mas no milênio os salvos vão estar no céu e a terra vai estar desolada. E nós temos esse refúgio na Bíblia, com esse texto de Jeremias e com os textos de Apocalipse 20, e também no capítulo 19, com aquela ceia das aves, que diz que o mundo vai estar um monturo, o mundo vai virar um lixão. Não vai ter nada rolando aqui na terra durante os 1000 anos. Só Satanás vai ficar aqui refletindo no que vai acontecer com ele depois. Aí esse pós-milenarismo, gente, também é muito comum. É uma teoria muito comum, porque eles ensinam o seguinte: que Jesus vai voltar depois dos 1000 anos. E o que vai acontecer nesses 1000 anos antes de Jesus voltar? O mundo, inexplicavelmente, vai aprender a fazer o bem. Tudo vai ficando bom. A tendência é só melhorar, só melhorar. As pessoas vão desaprendendo a fazer maldade, as pessoas vão desaprendendo a fazer o que é mal, e aí o mundo vai ficando cristão, o mundo vai aprendendo a ficar paz e amor, e aí Jesus volta só para vir reinar depois que o mundo aprender a fazer o bem. Tem nada a ver isso aí também. Por isso que diz que o otimismo histórico ele é elevado, certo? E esse amilenarismo, ele diz o seguinte, que o milênio é só uma parábola, é só um símbolo da eternidade. Não é algo assim, não vai ter um período de 1000 anos literais, certo? Então vai ser só uma parábola, né? Uma forma figurada de dizer que agora a igreja vai prosperar quando Jesus voltar, certo? Então para eles não tem 1000 anos, é só uma alegoria. Dito isso, a nossa posição da igreja adventista é pré-milenarista, certo? Jesus volta e começa os 1000 anos, depois dos 1000 anos, aí vem o juízo final. Certo? Mas vamos lá. O que é que os salvos vão fazer no céu? Não vão ficar de férias. Os salvos vão ter uma função a desempenhar. Então vão ter 3 juízos. Tem 3 fases do juízo. A primeira que está acontecendo agora, que começou quando? Bota aí no chat.
Quando é que começou o juízo investigativo ou o juízo pré-volta de Jesus? Começou em que ano? Vamos ver se vocês estão comigo aí desde aquele tempo. 1844, muito bem. Então, desde que Jesus entrou no lugar santíssimo, e desde então ele começou a, além de perdoar os pecados, a apagar os pecados, ou seja, ele começou como se fosse um grande dia da expiação, desde 1844 até hoje, ele está lá fazendo esse serviço, está de plantão para perdoar os seus pecados e apagar na mesma hora. Amém. Então, esse é o juízo investigativo. Quem é o réu? Quem é que está sendo julgado nesse juízo investigativo? Nós, que já aceitamos Jesus. Ou seja, Deus está avaliando se nós estamos realmente, quando nós pecamos, correndo a Jesus como nosso advogado, e se estamos vivendo de acordo com a sua lei, se estamos pregando o evangelho. Então, quem é o alvo desse juízo investigativo? Somos nós, certo? Não é para ter medo do juízo, certo? Não é para ter medo do juízo, por quê? Porque aquele que morreu por nós é o nosso advogado e aquele que está nos julgando é o nosso Pai. Então, não é para nós termos medo, mas é para nós termos a ideia, termos a consciência de que o nosso pecado afeta Deus e que nós devemos lutar contra o pecado na nossa vida cristã e aceitar Jesus como advogado para que ele perdoe nossas culpas e nos dê uma vida nova, certo? Isso está rolando agora. Quando é que acaba o juízo investigativo? Quando fechar a porta da graça. Assim que fechar a porta da graça, o destino de cada um vai estar selado. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, está perdido, certo? E aí, no milênio, acontecerá o quê? A segunda fase do juízo, que é o juízo comprobatório. Já falei isso tudo aí. O comprobatório. Está lá em Apocalipse 24, que diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Lá em 1 Coríntios 16, 2, se eu não me engano, diz assim: acaso não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então Deus vai dar esse privilégio para os salvos durante os 1000 anos de poderem julgar. Tá aí, 6:2. Os salvos vão poder julgar esse mundo durante esse período dos 1000 anos. E o que é que eles vão julgar? Eles vão ter 3 surpresas quando eles chegarem no céu. Primeiro, o fato de eles estarem lá. E os salvos não vão se achar merecedores da salvação, gente. Os salvos não vão se achar merecedores de estarem no céu. Segunda surpresa, pessoas que eles achavam que iam e não foram. Vão entender por quê que eles não foram. Pessoas que eles achavam que não iam, mas foram. Aí vão entender por que eles foram. Então, esse juiz não vai decidir nada, certo? Essa fase do juiz não vai decidir nada. Vai ser só para a gente entender que Deus foi justo ao condenar o ímpio e ao salvar o salvo, certo? Ao salvar o remido. Então, é só para vindicar o caráter de Deus. É só para o salvo não ter dúvidas de que Deus foi justo. Então, esses 1000 anos vai ser para tirar a limpo o caráter de Deus ali diante dos salvos e ali perante o universo, certo? Então, não vai decidir mais nada. Os salvos não vão participar na decisão do destino de nenhuma pessoa, certo? Vai ser só um juiz de averiguação. E, por fim, gente, tem o juiz executivo. O juiz executivo, ele vai acontecer no final dos 1000 anos, certo? Que aí vai acontecer o seguinte, em Apocalipse 20, versos 7 e 8, diz assim: quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Esses termos Gog e Magog aparecem também no Antigo Testamento. São 2 nomes que representam toda a totalidade dos ímpios, certo? Tem algumas teorias que dizem que pode ser Ocidente e Oriente, Velho Mundo, Novo Mundo. Tem várias teorias sobre o que representa esses 2 nomes, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai tomar muito tempo. Mas entenda isso aí como uma forma de querer dizer todos os ímpios. Então, essa é a segunda ressurreição, gente. Essa é a segunda ressurreição. A primeira é na volta de Cristo, é a ressurreição dos salvos. Depois de 1000 anos, tem a segunda, que é a ressurreição dos ímpios. Os ímpios todos morreram no momento da volta de Jesus. Quando Jesus aparecer no céu, o que é alegria para nós é terror para os ímpios. Então, eles são fulminados diante da glória de Cristo. Mas, nesse momento,
Deus vai ressuscitar todos os ímpios. Eles vão voltar à vida e agora Satanás vai achar que tem alguma chance. Então ele vai seduzir todo mundo de novo. Aí, bora, vamos nos juntar para guerrear contra Deus? Vamos nos juntar para atacar a cidade santa? Que por acaso, olha aí o verso. Olha aí, vamos ver aí no capítulo 20. No capítulo 20, afirma o seguinte. No capítulo 20, olha só. Verso 9. Olha aí. Aí diz que a Nova Jerusalém, ela desce do céu ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. No capítulo 21. Aí voltando para o 20, diz assim. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Vou já para o fogo. Calma. Não. Eu vou já chegar na parte do fogo. Então, olha, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos. Então a cidade santa vai descer. A cidade de Deus vai fechar o céu e a cidade santa vai descer com todos os salvos e os anjos dentro dela. E vão chegar e vão descer na terra. Mas em que lugar? Lá em Zacarias, gente. Lá em Zacarias, capítulo 14, lá diz o seguinte, que os seus pés tocarão o Monte das Oliveiras, os pés de Cristo. E assim que ele tocar o Monte das Oliveiras, o monte vai se fender para todos os lados. E naquele lugar que Jesus tocar os pés, no Monte das Oliveiras, a cidade santa vai descer ali, vai pousar ali. E aí Satanás vai reunir todos os ímpios em volta da cidade. Todos eles vão marchar e vão se concentrar ali ao redor da cidade. E aí, gente, Satanás tem no exército dele, lá dos ímpios, generais que nunca perderam uma guerra. Generais que participaram da Primeira e da Segunda Guerra Mundiais, de vários outros conflitos. Então, todos esses homens de guerra vão se juntar e bolar planos para atacar a cidade. Nesse momento, Jesus vai fechar as portas da cidade e aí Jesus aparece num trono branco, em cima da cidade. Na hora que Jesus aparecer lá no topo da cidade, aí pronto, acabou. Não tem mais esperança de conquistar a cidade. Todos os planos agora vão por água abaixo, porque Jesus aparece lá em cima. E quando ele aparece, aí, meu amigo, não tem mais para onde seguir. E aí é nesse momento que todos os ímpios vão ter agora um vislumbre, vão ter agora uma retrospectiva de toda a sua vida. Todas as decisões erradas que fizeram eles chegarem até ali, culminaram no destino que eles vão receber em breve. E aí até Satanás vai perceber. Ele vai lembrar dos lugares do poder que ele tinha lá no céu, das influências que ele tinha, de todo aquele privilégio que ele teve, e ele desperdiçou se voltando contra Deus. E agora, todos os ímpios, todo mundo, ímpios e salvos, todos vão se curvar e vão dizer, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. E é nesse momento que se cumpre o que está lá em Filipenses 2, 5 a 8. E é o que a gente sempre canta. Todo joelho dobrará ao ouvir o teu nome. Todos vão se curvar. Ao nome de Jesus, todo o universo vai se curvar e vai reconhecer que ele é santo e que ele é justo e que ele é digno de todo poder, toda honra e toda glória. Todo o universo vai se curvar e vai reconhecer que Deus foi justo. Amém. A diferença é que os ímpios e Satanás, embora eles se curvem, mas eles não se arrependem. Não tem mais arrependimento para eles. E é nesse momento que Deus vai realizar o seu ato estranho. O que é o ato estranho de Deus? Deus, ele é criador. Deus gosta de dar vida às coisas. Deus não gosta de tirar a vida de ninguém. Deus não sente prazer em destruir o perverso, e sim que o perverso se converta dos seus maus caminhos e viva, como diz lá em Ezequiel. Então, o ato de Deus destruir os ímpios é um ato doloroso, mas é uma coisa que a sua justiça pede. Ele pede para que a justiça dele... Vamos começar de novo, não tem problema. Mas, alguém entrou 4 minutos antes, aí fechou 4 minutos mais cedo. Mas entendam, gente, isso é algo que a justiça de Cristo pede. Então, por isso que ele vai realizar esse ato de destruir os ímpios. E aí, gente, o texto diz que o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre.
onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então vamos entender isso aqui. Gente, lembre-se que o fogo não foi feito para as pessoas, o fogo foi feito para Satanás. Vão ser queimados no fogo junto com Satanás todos aqueles que ficarem do lado dele, certo? Lá em Mateus 25, Deus disse, olha, Jesus afirma, olha, o fogo é para o diabo e seus anjos. O céu é para vocês. Se vocês não quiserem o céu, tem o outro lado. Então, gente, o diabo foi lançado dentro do lago de fogo e a besta e o falso profeta. Lembre-se que a besta representa o romanismo e o falso profeta representa o protestantismo apostatado. Então, todos esses poderes que levaram as pessoas a serem enganadas, esses poderes vão ser destruídos. E as pessoas que ficaram do lado deles também. Agora, lembrando, o fogo, ele vai queimar mais para aquelas pessoas que cometeram mais pecados hediondos, certo? Então, todos vão ser destruídos. Mas, por exemplo, aqueles que mataram milhões de pessoas, como Hitler, como outros ditadores, pessoas terríveis, eles vão queimar um pouco mais, eles vão sofrer um pouquinho mais, e Satanás, que é o causador de todo o mal, é quem vai sofrer muito mais. Esse fogo, gente, não é um fogo de Deus, não é um fogo como o que a gente conhece, porque ele vai destruir tanto humanos como seres espirituais, como os demônios e Satanás, né? Então vai ser um fogo de Deus, um fogo destruidor, muito mais letal do que o fogo que a gente conhece, certo? Então, esse fogo vai destruir Satanás e os demônios e os ímpios. Agora, como entender essa última frase que diz, serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos? A expressão fogo eterno, por séculos dos séculos, quer dizer uma coisa, que ele vai ser eterno em suas consequências e não em sua duração, certo? Esse fogo não vai queimar para sempre. Ele vai queimar num momento específico para destruir o mal e depois Deus vai apagar esse fogo, certo? Então, ele é eterno em suas consequências. E onde é que a gente tira a base para isso? Se a gente for ver lá no livro de Judas, diz lá que os moradores de Sodoma estão em chamas eternas, estão também experimentando um fogo eterno. Mas a gente sabe que o fogo que destruiu Sodoma e Gomorra destruiu e depois se apagou. Não tem mais nenhum fogo queimando lá. Então, o fogo do milênio, o fogo do inferno, ele não vai durar para sempre, vai só destruir o mal. E por que ele não vai durar para sempre? Porque isso não combina com o caráter de Deus. Deus já não gosta de destruir, né? Deus já não sente prazer em destruir ninguém. Aí ele vai sentir prazer em deixar queimando por toda a eternidade? Não tem lógica. E outra, o inferno não existe hoje. O inferno não existe nesse momento. Então não acredite em alguém que diga, fulano de tal morreu, já foi direto para o inferno. Não existe isso. Então a pessoa morre e vai para a sepultura. Não vai diretamente para o céu, nem para o purgatório, nem para o inferno. Certo? E para isso, gente, eu queria explicar para vocês alguns termos sobre o inferno. Na Bíblia, quando aparece Sheol ou Hades, não vai aparecer para nós, né? Mas no original, Sheol e Hades representam sepultura. Algumas vezes assim, que a pessoa foi para o inferno, mas quer dizer ali sepultura, foi ali para a morada dos mortos, certo? Geena é o termo que era usado num vale da Bíblia onde os reis queimavam seus filhos, que era o vale dos filhos de Inom. Ali a palavra Geena representa fogo, um lugar onde queimavam as pessoas. Então, quando aparece lago de fogo aqui em Apocalipse, é a palavra Geena que aparece ali, é o fogo destruidor. E a palavra Tártaro representa morada dos demônios, certo? Então, gente, como eu disse a vocês, o fogo não vai ser eterno. O fogo vai ser apenas ali eficaz para destruir o mal, e depois disso Deus vai apagar o fogo e Deus vai recriar esse mundo do jeito que era no começo. E aí Deus vai recriar o Éden, Deus vai recriar o paraíso e nós vamos morar lá para sempre. Amém. Então, gente, o amor de Deus, ele é grande. O amor de Deus ele é demonstrado também no seu juízo. Porque imagine se Deus permitisse que o mal continuasse existindo, se Deus permitisse que os ímpios e Satanás continuassem convivendo com os salvos como é hoje. Então, Deus demonstra o seu amor ao destruir o mal. Deus precisa pôr um ponto fim no pecado para que o salvo possa viver em paz. Então, o fato de Deus destruir o mal não mostra que ele é um ditador, que ele é mau, que ele é carrasco. Não. Ele faz isso pelo nosso bem, por pensar em mim e em você. Então, a nova terra é o destino.
é a morada dos salvos, é a recompensa por essa vida cristã que nós temos. Essa vida de santificação, de morrer para o eu, de viver pela palavra de Deus. Então, a nossa esperança tem que estar aí. Não que esse mundo vai melhorar. As pessoas não vão aprender a fazer o bem. Esse mundo não vai, aos poucos, mudando de comportamento. Não vai ter isso. A tendência é só piorar. Vai de mal a pior até que Jesus ponha um fim nisso e nos leve para esse novo lar. Então, Deus espera que eu e você estejamos lá. E nós vamos estar. Amém? Amém. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa esperança. Amém, então, Senhor. amanhã e sexta, nós vamos estudar sobre a nova terra. Vai ser um estudo maravilhoso, tão bom quanto o de hoje. E eu espero que todos vocês estejam presentes, quinta e sexta, até o final do Apocalipse. Amém. Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por todos que entraram aqui, por todos que foram presentes aqui nessa reunião. Que o Senhor possa estar no coração de cada um deles, reafirmando a certeza da vida eterna e de que o Senhor vai vir para colocar um fim ao mundo, um fim ao mal e nos dar a vida eterna que foi perdida lá no Éden, mas que o Senhor prometeu que o Senhor vai retomar, vai devolver aos salvos. Sim. Por favor, Senhor, nos ajuda, dá-nos certeza, dá-nos fé, dá-nos esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Fiquem com Deus. Amém. Bom dia. Amém, bom dia para todos. A irmã Toninha falou aí no chat que hoje é aniversário dela, manda um abraço. E orem por mim, que eu estou indo para Natal hoje e amanhã em